Então, nós paramos aí no livro da Gênesis, no numerosas curas de Jesus, o item 34, né, dentro de um tema que está sendo abordado possessos. Né? E esse item 34, Kardec traz mais um fato de uma passagem do Evangelho, né? E esse fato de maus espíritos enviados aos corpos de porcos é contrário a todas as probabilidades. Um espírito mau não deixa de ser humano, embora ainda muito imperfeito, para fazer o mal depois da morte, como fazia antes. E é contra as leis da natureza que possa animar corpos de um animal. É preciso ver nisso um desses exageros comuns de um fato real numa época de ignorância e de superstição, ou talvez uma alegoria para caracterizar as tendências imundas de certos espíritos. Então, só para a gente lembrar, Kardec está fazendo uma abordagem, que eu vou voltar um pouquinho aqui, do item 32, né, que está em São Mateus, e aí ele comenta esses processos no item 33, e que nós comentamos semana passada, né, e nós estamos aqui agora no 34, aonde ele está comentando que o fato desses maus espíritos enviado aos corpos de porcos, né, é contrário a todas as probabilidades. Isso é bastante interessante, Kardec dá essa afirmação, porque várias correntes religiosas reencarnacionistas, elas têm uma teoria que o espírito pode animar corpos de animais, inclusive como castigo, né? É o caso aí do hinduísmo, é o caso aí, às vezes, do budismo, é o caso de de uma parte da corrente da religião, por exemplo, do judaísmo também, né? Ela via a possibilidade da reencarnação como um castigo e da reencarnação retroagindo, né? Para que ela pudesse, nessa punição, a pessoa aprender. Então, com essa frase do item 34, Kardec mostra que essa teoria, essa possibilidade, essa hipótese, ela é falsa. Ela é contrário às probabilidades e contrário a que ensina a doutrina espírita. Então, um espírito mau não deixa de ser humano, né? Embora ainda muito imperfeito. Então, por mais mal, o que Kardec está querendo dizer aqui? Por mais mal que um espírito humano possa fazer, ele nunca deixa de ser humano, né? E isso vale para o encarnado e o desencarnado. Então, quando a gente vê os relatos, né, que o perispírito, né, da pessoa já se transformou em forma animalesca, é uma maldade imposta, aonde o próprio a auto-vontade, o auto-hipnotismo envolvido, principalmente numa monoideia de vingança, por exemplo, na maioria das vezes acontece isso, chegando lá ao cúmulo dos ovoides, por exemplo, né? Nós temos esse relato dentro da doutrina espírita, que o próprio espírito vai modificando a sua forma perispiritual pelo seu desejo, suas paixões, pelos seus desregramentos, mas em nenhum momento ele deixa de ser humano, né? Por mais imperfeito e por mais mal que ele possa cometer. Então, é contra as leis da natureza que possa animar corpos de animais. Tanto é que até a parte mediúnica não se deve fazer, no sentido de comunicação mediúnica, com o animal. Tem um caso desse na revista espírita, onde o médium acaba até por
pela incompatibilidade do magnetismo humano com o do animal, ele acaba até o animal entrando em falência de órgãos, que é diferente do processo de cura, né? Isso é bem explicado lá na Revista Espírita, tem um caso que Kardec analisa isso com profundidade e depois ele coloca isso no Pentateuco. É preciso ver nisso um desses exageros comuns de um fato real, numa época de ignorância e de superstição. Ou talvez uma alegoria para caracterizar as tendências imundas de certo espírito. Né? Porque a gente vai perdendo tanto a característica humana, que aí vão fazendo de forma alegórica que virou o porco, que virou o macaco, que lá nos alcoólatras anônimos, né, eles fazem a categorização dos estágios que a bebida vai trazendo nos animais, né? Então, tem lá a onda da época do macaco, a época do porco, a época que é as fases que a pessoa vai se sujeitando a viver, né? Como as características daquele animal que está sendo apresentado. Então, isso é uma alegoria também, né? Não é que ele vira aquilo, mas ele se sujeita e se rebaixa a sua estatura moral, que ele acaba, o animal, né, acaba sobrepondo esse ser nas suas ações. No item 35, se vocês quiserem comentando aí, fazer algum comentário, por favor, clica aí e vai falando. Os obsedados e os possessos parece terem sido numerosos na Judéia, no tempo de Jesus. O que lhe deu oportunidade entrou? Ué, não entrou. Entrou. Boa noite. Então, os obsedados e os possessos parecem ter sido numerosos na Judéia no tempo de Jesus, o que lhe deu oportunidade de curar muitos. Os maus espíritos tinham, sem dúvida, feito invasão nesse país e causado uma epidemia de possessões. Isso está relatado no capítulo 14, o item 49. Sem estar num estado epidêmico, as obsessões individuais são extremamente frequentes e se apresentam sob aspecto muito variado, que um conhecimento aprofundado do espiritismo faz facilmente reconhecer. Costumam ter consequências nocivas para a saúde, quer em agravando as afecções orgânicas, quer as determinando. Então, Kardec está colocando aqui que primeiro, no primeiro parágrafo, que na época de Jesus, na Judéia, tinham muitos casos disso, né? E até parecia que tinha uma invasão daquele país como uma epidemia de possessões. E aí ele remonta aí o capítulo 14, item 49. Sem estar num estado epidêmico, né? No caso de várias pessoas ao mesmo tempo, vários casos ao mesmo tempo, a obsessão individual são extremamente frequentes. Né? Então, isso acontece por afinidade de comportamento que no nosso estado moral ainda damos muita condição de empatia. E esses estados se apresentam sobre variados aspectos, porque variadas são os nossos defeitos, os nossos anseios e as nossas, né, vontades na parte material, que nos afasta das condições morais. Então, quanto mais nós mergulhamos na matéria, mais nós nos afastamos das condições morais. E mais aberto e variado, de variadas maneiras e variadas formas, nós vamos nos aprofundando para ter a simpatia e o convívio com os espíritos
da mesma ordem. Isso acaba trazendo consequências nocivas para a saúde. Porque se eu começo a ter atos desregrados e vou fazendo disso um hábito ruim, eu vou necessariamente infeccionando e prejudicando a minha saúde. Seja através do sistema nervoso, né? Quando eu fico muito irritado, e essa irritação eu vou dando guarida a várias imagens que se achegam, sentimentos de ódio, de raiva, de vingança, e eu vou alimentando isso, ciúme, né? Objetos de traições. Então eu vou ficando ligado a isso, e isso vai reverberando a minha mente e eu vou mandando impulsos elétricos para o meu corpo. Isso vai se transformar, dependendo da constância, em algum agravamento. A medicina já está descobrindo que 90% das nossas doenças são psicossomáticas, né? Então, nós temos lá gastrite nervosa, a úlcera nervosa, então, né, que é reflexos disso que nós estamos falando. Ao mesmo tempo, nós temos os desejos desregrados. Então, aquela pessoa que está com atos, seja de sexual desregrado, de bebida desregrado, de drogadição desregrada, de tabagismo desregrado e de consumo de açúcar desregrado, de carboidrato desregrado e assim por diante, nós vamos agravando diretamente as afecções orgânicas. Porque aí nós vamos colocando substância, né, material, que já imediatamente elas vão contaminando-nos, né, e vai encharcando todas essas células. E são 100 trilhões de células que depois que elas habituam-se a alguma droga de preferência, e, por exemplo, o açúcar passa a ser uma droga, né, em excesso, né, como o álcool, o tabagismo, qualquer outra coisa, isso vai tendo uma identificação. E o organismo vai reverberando e vai tendo essas afecções orgânicas. Então, vai determinando isso, vai prejudicando o nosso físico. Se um espírito não gosta de nós e está do nosso lado, ele vai incentivar esse desregramento de comportamento que eu tenho. Se eu gosto de correr de carro, cada vez que eu entro no carro, acelero, escuto o ronco do motor, eu vou ter, né, o meu impulso falando para fazer e mais 2, 3, 4 falando, não, acelera, faz tal coisa. E aí eu vou colocando a minha vida em risco. E assim poderíamos aqui dar N exemplos. Então, essa parte de obsessão individual, elas serão incontestavelmente colocadas um dia entre as causas patológicas que, por sua natureza especial, requerem meios de tratamento especiais. O Espiritismo, fazendo conhecer a causa do mal, abre um novo caminho à arte de curar e vai fornecer à ciência o meio de alcançar o êxito onde ela frequentemente fracassa. Porque quando a medicina, na alopatia, vem querer tratar tudo na fisiologia, sendo que o desarranjo fisiológico é a causa primeira do mal, o Espiritismo está falando, não sempre. Temos várias situações que a causa primeira do mal é ou o nosso próprio espírito, desejando o desregramento, ou outro espírito, junto conosco, fazendo com que esse desregramento aconteça. E isso vai reverberar e vai estourar no físico. Que eu vou ter que ter o tratamento alopático, homeopático, para tratar o físico, mas eu vou ter que ter um tratamento espiritual. E quando Kardec vai trazer o tratamento espiritual, ele vai jogar para que todo o fundamento desse tratamento espiritual está na base da transformação moral, e não na expulsão simples do demônio. Porque se nós estamos com um problema, o que
nós desejamos, e quando nós vamos no médico, é que ele tire o problema o mais rápido possível. E nunca nós vamos no médico pedir, doutor, eu preciso de um tratamento que melhore a minha moral, a minha evolução, né? a minha transformação enquanto ser, enquanto essência. Quer falar, Marcos? Pode falar. Se quiser comentar alguma coisa, você ligou o microfone, fica à vontade. Então, o Espiritismo, ele vem mostrar essa essência do Espírito agindo diretamente em nós e através de nós agindo na matéria. E isso é transformador, isso é revelador, né? Que vai jogar a ciência, e a ciência em todos os âmbitos, mas principalmente a ciência da arte de curar, em outro patamar, aonde hoje não tem essa leitura, né? Muitos poucos médicos a nível mundial, né, têm esse conhecimento, a não ser aqueles médicos que estudam o espiritismo, e ali eles fazem um curso paralelo, vamos dizer assim, mas isso não é oficial na academia, né? O Mesmer tentou isso, nós comentamos isso no finalzinho da aula passada, com a colocação da Elaine, aonde o Mesmer já estava identificando o perispírito, né? E aí destruíram a ciência do magnetismo animal, e aí depois ela vai nascer a parapsicologia, um pouco lá na frente. Herculano Pires aborda esse tema no Espírito e o Tempo, no segundo capítulo, lá na metade do livro, ele vai abordar esse tópico, né, aonde ela vem essa ciência agora mudada de nome, né, e não mais como sonambulismo, né, não mais como magnetismo, mas sendo estudado como a parapsicologia. E aí ele dá lá os cientistas, Richer, ele fala de alguns nomes, principalmente nos Estados Unidos e na Rússia, fazendo estudos, comprovando, né, a áurea e comprovando essa essência da alma, para ela sendo um com o corpo, né? E trazendo isso para uma outra realidade. Mas a ciência ainda está engatinhando nesse sentido. E Kardec já está trazendo isso, né, desde 1868. Aqui nós estamos no livro da Gênesis, e ele vai comentando no item 49. A obsessão e a possessão são mais frequentemente individuais, mas, por vezes, são epidêmicas. Então, pode acontecer obsessão e possessão, mais de um ao mesmo tempo, numa epidemia? Pode. Mas o mais frequente é ser individual. Quando uma nuvem de mau espírito se abate sobre uma localidade, é como quando uma tropa de inimigos vem invadi-la. Nesse caso, o número de indivíduos atingido pode ser considerável. E Kardec dá uma nota a esse comentário. É uma epidemia desse gênero que atormentou durante vários anos a aldeia de Morzine, na Alta Saboia. Isso tem um relato na Revista Espírita de 1862. Inclusive, ele conta a história lá que foi um padre para essa cidade, ficou tanto tempo, não conseguiu, aí teve um tratamento, aí vem a espiritualidade orientar como tem que fazer, é bem bonito, né, acompanhar isso, e depois ele retoma esse assunto em fevereiro, abril e maio de 1863, né, e ele dá essas páginas aí, para que a gente possa fazer a leitura e consultar. O que é importante para nós, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo várias epidemias, né? Não só o coronavírus, mas muita epidemia de apartação, né? Jogar um contra o outro, você desconstruir, né, a família, desconstruir as bases religiosas, desconstruir a arte, desconstruir os princípios morais, tudo isso
se nós não estivermos atentos, vira uma onda, né, onde muita gente fica reverberando no mesmo diapasão, e a espiritualidade que já quer, né, a baderna e não quer o avanço moral do planeta e nem dos indivíduos, elas vão fazer de tudo para mantermos nessa ignorância, nesse hipnotismo e nessa inércia, né, de como nos comportarmos. Né? Então, é bem interessante nós também fazermos esse contraponto dessa obsessão e dessa possessão, né, que ela pode ser coletiva, ela pode ser epidêmica, mas se nós não tomarmos conta, e nós, às vezes, né, também não segurarmos muitas mentiras, muitas coisas que não chegam, que a gente não sabe a fonte, e às vezes vai falando, ou vai fazendo uma maldade, nós podemos levar essa situação a um extremo que pode levar a suicídio, pode levar a vários exemplos, que não é muito interessante. Eu não sei se eu já contei aqui, mas no Boa Vista lá com certeza, né, eu não sei precisar quanto tempo já, mas eu acho que tem mais de 6, 7 anos, eu tinha um pedreiro, e ele estava passando por uma dificuldade na época, e ia perder a casa dele, e tinha um outro empreiteiro que eu conhecia, e eu falei para ele, falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos juntar todo mundo aí no mutirão, e a gente faz lá 2 cômodos e organiza a vidinha dele, e todo mundo topou. Aí entramos com material, outro entrou com a mão de obra, e juntou lá e fez o cômodo dele. E ele estava tudo feliz, estava lá alegre, já estava com a mulher, tinha casado, mas aí ele sumiu, ficou uns 3 dias que ele não apareceu. Aí um outro empreiteiro que trabalhava comigo foi lá e arrombou a porta e pegou ele, e ele tinha se enforcado, e já fazia lá uns 3 dias que ele estava na casa dele. E quando eu fui investigar o que tinha acontecido, ficava um zum entre os amigos na obra, que tinha uma pessoa ali do grupo, ou do bairro, não lembro direito, que traía ele, né? E todo mundo ficava zoando ele. Que, na verdade, eu nem sei se era... Eu acho que era até mentira isso. Foi acaba acabando de ser uma fofoca, eu não sei direito. Mas o fato é que aquela fala, né, aquele processo obsessivo, quase que de encarnado para encarnado, ao longo ali de 2, 3, 4 semanas, levou a pessoa a tal desespero que ela acabou tirando a sua própria vida. Então, isso é uma coisa assim que nós precisamos tomar cuidado até o que a gente fala, porque se de repente nem é verdade, a pessoa não está preparada para suportar. E no processo de obsessão e de possessão, a espiritualidade age da mesma maneira. Então, nós precisamos estar muito atentos. E eu acho que não é à toa que Jesus pede bastante vigilância para conosco mesmo. E na hora que a gente titubear, na hora que a gente der uma bambeada, que a gente possa fazer a oração, para pedir, pelo menos, para que o nosso anjo da guarda nos sustente, né? Para que não deixemos acontecer em nós mesmos simbioses tais que possam estar desdobrando em obsessão simples, ou possessão, ou subjugação, e assim por diante. Então, Jesus era acusado pelos fariseus de expulsar os demônios pelo demônio. E até hoje, isso é muito enraizado, não é? Principalmente o espiritismo, aos olhos de vários segmentos religiosos que não entendem o processo e pré-julgam porque ouviram falar da boca de mais 4, 5, né, que se tem alguma força ou um poder de cura ou de auxílio, de alívio, é pelo próprio demônio que o espiritismo fala, né? Esse discurso foi e ainda o perpetuado até hoje. E não era diferente na época dos fariseus. Por quê? Porque no templo religioso
da réplica de Salomão, lá no Templo de Jerusalém, aonde lá estavam os fariseus fazendo as suas orações e fazendo as suas promessas de cura, de transformação, eles falavam em nome de Deus, em nome de Javé. E qualquer outro que viesse ensinar de uma outra forma era o adversário, era o demônio, né? Não era Deus. E era essa visão que eles tinham de Jesus. Se ele está fazendo essas coisas, e ele não é dos nossos, e não frequenta, e não está ali circuncidado, não tá seguindo o script, né, dos nossos procedimentos de formalismo, de dogmatismo, né, e de todos os ritos, ele fala através do demônio. Isso era, e por isso que eles perseguiam também Jesus. Então, o bem propriamente dito que Jesus fazia era, segundo os mesmos, obra de Satã. Sem refletir que Satã se caçava ou se caçando a si mesmo, fazia um ato de insensatez. Essa doutrina é ainda a que a igreja procura fazer prevalecer atualmente contra as manifestações espíritas. Né? E tem cidades aqui perto, tem relatos de centros espíritas que, né, o pessoal lá fica lá na porta falando que está entrando lá para conversar com o demônio, que sei que ainda tem isso, né, agora, né, 2020. Então, isso são resquícios, né, que trazemos por ignorância e por não conhecer na profundidade todo o mecanismo e a proposta da doutrina espírita. Nem todos os teólogos professam opiniões também absolutas sobre a doutrina demoníaca. Eis a de um eclesiástico, da qual o clero não poderá contestar o valor. Encontra-se a passagem seguinte na Conferência sobre a Religião por Monsenhor Freycinus, bispo de Hermópolis, tombo 2º, página 341, Paris, 1825. O Kardec coloca essa nota, né, que mesmo os teólogos, não eram todos que defendiam dessa maneira. Tinha aqueles que defendiam e processavam isso de uma outra forma. Jesus, aqui, 49. Jesus era... Se Jesus tivesse operado seus milagres pela virtude do demônio, o demônio teria, pois, trabalhado para destruir o seu império e teria empregado o seu poder contra ele próprio. Então, Kardec está usando a lógica aqui. Não teria como ser dessa maneira. Certamente, um demônio que procurasse destruir o reino do vício para estabelecer o da virtude seria um estranho demônio. Né? Se eu quisesse propor a baderna, a algazarra e o vício do alcoolismo, se eu ficar processando para que todo mundo se abstenha do álcool, tenha uma vida desregada, durma no horário certo, faça a oração, organize os seus hábitos, é um estranho demônio. Eis aí porque Jesus, para repelir a absurda acusação dos judeus, dizia-lhes: se opera o prodígio em nome do demônio, o demônio está, então, dividido contra ele mesmo. Procura, pois, se destruir. Né? Jesus ele rebate, né, uma retórica colocando uma outra questão. Resposta que não admite réplica. É precisamente o argumento que apresentam os espíritas àqueles que atribuam ao demônio os bons conselhos que eles recebem dos espíritos. O demônio agiria como um larápio de profissão que tornaria tudo o que tenha jogado e induziria os outros parceiros a tornarem-se pessoas honestas. Então, na verdade, esse demônio seria um demônio bom, né? Ele estaria trabalhando para as boas obras. É isso que Kardec está analisando e que Jesus rebatia na época.
Kardec vai colocar no item 37 a passagem da ressurreição da filha de Jairo. Jesus passou outra vez de barco para outra margem. Então, logo desembarcou, uma grande multidão de pessoas se reuniu em volta dele. E um chefe da sinagoga, chamado Jairo, veio encontrá-lo. E, o encontrando, lançou-se aos seus pés e suplicava-lhe com grande instância, dizendo-lhe: tenho uma filha que está nos momentos finais. Vem, lhe impor as mãos para curá-la e salvar-lhe a vida. Jesus se foi com ele e era seguido de uma grande multidão de pessoas que o comprimia enquanto Jairo ainda falava. Veio gente do chefe da sinagoga que lhe disse: vossa filha está morta. Por que quereis dar ao mestre? Só um minutinho. Eu estava clicando aqui. Por que quereis dar ao mestre o trabalho de ir mais longe? Mas Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao dirigente da sinagoga: não temas jamais, crede somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, apenas Pedro, Jacó e João, irmão de Jacó. Chegando à casa do dirigente da sinagoga, ele viu um grupo confuso de pessoas que choravam e que lançaram grandes gritos. Entrando, disse-lhes: por que fazeis tanto barulho e por que chorais? Essa filha não está morta, ela apenas está adormecida. E eles zombaram dele. Tendo feito sair todo mundo, ele chamou o pai e a mãe da criança e os que tinham vindo com ele e entrou no lugar onde a filha estava deitada. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita, cumi, ou seja, minha filha, levantai-vos, eu comando. No mesmo instante, a filha se levantou e se pôs a caminhar porque tinha 12 anos. E ficaram maravilhosamente surpresos. Isso está em São Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. Esse versículo e esse capítulo, o Emmanuel comenta o versículo 23, né, no caminho verdade e vida, no item 153, no capítulo 153, intitulado Passes. E ele vai comentar esse trecho. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E o Emmanuel vai comentar: Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumento da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos, os passes, como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. Representam a continuidade do esforço do Mestre para acentuar o sofrimento do mundo. Então, Emmanuel está falando que os passes, como antigamente, são as transfusões das forças psíquicas
em que preciosas energias espirituais fluem dos espíritos dos mensageiros dos Cristos para os doadores, né? Para os passistas e os beneficiários, aqueles que estão recebendo paz. Representam, dessa forma, a continuidade do esforço de Jesus para atenuar o sofrimento do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. O mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer, é necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando por nossa vez a obra de amor através das mãos fraternas. Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior. Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Então, Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel comenta isso. E Kardec vai continuando no item 38. No dia seguinte, Jesus ia a uma cidade chamada Naim, e seus discípulos os acompanharam com uma grande multidão de povo. Quando estava perto da entrada da cidade, aconteceu que levavam um morto para o enterro. Era filho único de sua mãe. E essa mulher era viúva. E havia uma grande quantidade de pessoas da cidade com ela. O Senhor, tendo-a visto, foi tomado de compaixão por ela e lhe disse: não chores mais. Depois, aproximando-se, tocou o caixão e os que o conduziram retiveram-se. Então ele disse: jovem homem, levantai-vos. Eu vos comando. Ao mesmo tempo, o morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os que estavam presentes foram tomados de espanto e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu no meio de nós, e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que lhe havia feito se espalhou por toda a Judéia e em todos os países em volta. Isso está em São Lucas, capítulo 7, do versículo do 11 a 17. O fato, aí Kardec vai comentar agora aqui as duas passagens, da filha de Jairo e da viúva de Naim. O fato do retorno à vida corpórea de um indivíduo realmente morto seria contrário às leis da natureza. Nós temos isso explicado no Livro dos Espíritos. A partir do momento que teve o desenlace dos órgãos físicos com o espírito e o corpo do espírito, né, o perispírito, não tem como mais voltar. Então, é o que Kardec está colocando aqui. O fato do retorno à vida corpórea do indivíduo realmente morto seria contrário às leis da natureza e, por consequência, milagroso. Ora, não é necessário reconhecer a essa ordem de fatos para explicar as ressurreições operadas por Cristo. Se entre nós as aparências enganam, por vezes, os profissionais acidentes dessa natureza deviam ser frequentes. Num país onde não se tomasse nenhuma precaução e o sepultamento fosse imediato. Há, pois, toda a probabilidade de que nos dois exemplos anteriores só devesse haver síncope ou letargia. É a avaliação de Kardec. Jesus, ele mesmo afirma positivamente da filha de Jairo. Essa filha, diz ele, não está morta, ela apenas dorme. A partir do poder fluídico que Jesus possuía,
Nada há de extraordinário em que o fluido vivificante, dirigido por uma forte vontade, tenha reanimado os sentidos entorpecidos, que tenha mesmo podido fazer voltar ao corpo o espírito preste a deixá-lo. Tanto que o laço perispiritual não estava definitivamente rompido. Para os homens desse tempo, que acreditavam que o indivíduo estivesse morto, desde que não respirasse mais, haveria ressurreição. E puderam afirmar isso de muita boa fé. Mas havia, na realidade, cura e não ressurreição, na acepção do termo. E nós vamos encontrar na literatura espírita e em várias passagens essa possibilidade da doação do fluido vital para postergar algum tempo a mais de vida, não é? Isso aconteceu, inclusive, com o Chico, né? Tem vários relatos na literatura, então basta a gente procurar a possibilidade disso acontecer, não é? Até André Luiz traz, em alguns livros, esse ganho também, às vezes de 6, 7, 8 meses, para acabar de ajustar alguma coisa, quando o espírito tem mérito, né? Isso tem relatos disso também nessas obras, né? Que atestam a assertiva de Kardec de que o próprio Jesus falou que ela não estava morta, que ela apenas dormia, né? Nesse item aqui, 189, tem um comentário de Allan Kardec, tem uma nota na Gênesis. Uma prova desse costume se encontra nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 5 e sequente. Ananias, tendo escutado essas palavras, caiu e encontrou o Espírito. E todos os que escutaram falar foram tomados de um grande medo. Logo, alguns jovens vieram tomar seu corpo e, tendo-o carregado, eles o enterraram. Aproximadamente 3 horas após, sua mulher Safira, que não sabia o que estava acontecendo, chegou e entrou. E Pedro lhes disse. No mesmo momento, ela caiu aos seus pés e encontrou o Espírito. Esses jovens homens, entretanto, encontraram-na morta e, conduzindo-a, eles enterraram-na próxima de seu marido. Então, tem uma nota de Kardec para que a gente possa consultar. Lá, não pôs na íntegra aqui, mas a prova daqueles costumes. Que costume que ele está falando aqui? Os costumes num país onde não tomasse nenhuma preocupação ao sepultamento fosse imediato, né? Então, ele vem comentar que isso na própria Bíblia tinha esses enganos, né, da aparência, e também não tinha lá a preocupação, né, com o sepultamento, né? E muitas vezes o enterro poderia ser imediato, né? Então, alguém quer comentar alguma coisa? Pode mais um pouquinho aqui? Na ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, não anula de modo nenhum esse princípio. Continua Kardec. Ele estava, dizia-se, após 4 dias no sepulcro, mas sabe-se que há letargias que duram 8 dias ou mais. Se nós procurarmos, nós vamos encontrar essa veracidade. Junte-se que ele rescendia mal, que é um sinal de decomposição. Essa alegação não prova nada, uma vez que, em certos indivíduos, existe uma decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, e que exala um odor de putrefação. A diabetes dá isso, né? Você vai perdendo alguma coisa, chega uma hora, tem que amputar o pé, fazer alguma coisa. A morte não chega senão quando os órgãos essenciais da vida são afetados. Então, quando você começa a ter uma decomposição, uma putrefação do pé para o coração, a parte do pé não vai dar a morte, né, porque ela não é um órgão essencial à vida.
Então, é isso que Kardec está falando. E quem poderia saber se ele cheirava mal? É sua irmã Marta que diz, mas como ela sabia? Lázaro estava estando enterrado, depois de 4 dias, ela poderia supor, mas não ter certeza. Né? Kardec é tão, ele vai analisando, ela comenta, né? Olha, ele já está cheirando até mal. Ele estava sepultado com uma pedra lá na frente da sua tumba lá, como era de costume. Então, não teria como ela chegar nessa certeza. O fato seguinte prova que a decomposição procede, por vezes, à morte. No convento do Bom Pastor, comenta Kardec, fundado em Toulon pelo abade Marian, capelão dos presídios para as filhas arrependidas, encontrava-se uma jovem mulher que tinha experimentado os mais terríveis sofrimentos com a calma e a impassibilidade de uma vítima expiatória. Em meio às dores, ela parecia sorrir ante uma celeste visão. Como Santa Teresa, ela pedia ela pedia sofrer ainda, sua carne ia em farrapos, a gangrena ganhava seus membros por uma sábia providência. Os médicos tinham recomendado que fizessem a inumação do corpo imediatamente após o óbito. Coisa estranha. Mal ela deu o último suspiro e todo o trabalho de decomposição parou. As exalações cadavéricas cessaram. Durante 36 horas, ela ficou exposta às preces e à veneração da comunidade. Então, também um outro relato, né, que a pessoa ficou ali mais de 3 dias sobre essas condições. Tem a outra passagem aqui, eu não sei se a gente podemos fazer aqui ela, de repente não vai dar para acabar tudo, que é Jesus caminha sobre as águas. Acho que a gente... Nós podemos ler aqui. O que vocês acham? Pode ir aí? Mais um pouquinho ou querem parar? Como é que vocês estão aí? De ânimo. Jesus caminha sobre as águas. Logo, Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar antes dele para outra margem. Enquanto ele se despedia do povo, após terem feito as despedidas, ele subiu sozinho em uma montanha para orar. Chegando à noite, ele se encontrou sozinho naquele lugar, entrando o barco. Entretanto, o barco era fortemente açoitado pelas ondas no meio do mar, porque o vento estava contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Quando eles o viram caminhar assim, sobre o mar, eles se perturbaram e diziam: é um fantasma? E gritavam de medo. Logo Jesus lhe falou e lhes disse: acalmai-vos, sou eu, nada há que temer. Pedro lhe respondeu: Senhor, se sois vós, ordenai que eu vá até vós caminhando sobre as águas. Jesus disse: vinde. E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre a água para ir a Jesus. Mas vindo um grande vento, ele teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salvai-me. Logo Jesus, estendendo-lhe a mão, tomou-a e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E subindo no barco, o vento cessou. Então, os que estavam nesse barco, aproximando-se dele, adoraram-no e disseram-lhe: vós sois realmente filho de Deus. Está em São Mateus, capítulo 14. E, para a gente finalizar, o Emmanuel comenta o versículo 23. Essa passagem aqui, ele é do 22 ao 33. E o Emmanuel vai destacar
o item 23, no livro Luz da Oração, Esforço e Oração, capítulo 40. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. Trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecida a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime, se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, na expressão evolutiva pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o humano recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem medo e sem descanso acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e pela ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças deste monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares, à parte, recordando o Senhor. Apontamentos. O conhecimento da lei de Deus nos proporciona o entendimento da necessária reencarnação. E assim sendo, caminhamos tranquilamente na senda evolutiva espiritual, desenvolvendo atividades ligadas ao mundo material e ao mundo espiritual. Essa é a posição do ceareiro fiel. Que nós possamos, né, com esse ensinamento do Emmanuel e essas observações que ele coloca, realmente dar a César, dar ao mundo o que é do mundo, mas dando sempre a Deus o que é de Deus, na nossa oração, na nossa iluminação pessoal, para que possamos, nesses momentos, como agora, ou como outros que fazemos, né, momentos de alimento espiritual, de iluminação interior, para que a espiritualidade sempre nos auxilie, nos ilumine, né, abra-nos o olhar para que amanhã ou daqui a pouco, no nosso agir no mundo, possamos cada vez errar menos e cada vez estarmos mais alinhavados com a verdade, com as leis sublimes, né? Com a brandura e com o amor. Muita paz. Obrigado aí pela paciência de vocês, né? Foi um pouco longo o texto, né? Que são as passagens que Kardec coloca, mas eu acho que elas são importantes para que a gente possa, durante a semana, lê-las com calma, refleti-las sobre ela, né? E não acharmos que nos processos obsessivos, nos processos de possessão ou numa morte aparente, tenha, como Kardec está frisando, né, uma individualização de uma vontade de Deus para com um em prol do outro.
mas Kardec mostrando que as leis naturais, que as leis divinas são iguais para todos e que Deus não derroga a sua lei. Ele faz com que nós possamos nos enquadrar para cumprirmos bem ela, no sentido de melhorarmos. Não é? Então, que a gente possa refletir e ir lendo, e semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente. Um abraço aí a todos.